Glória a Deus. O culto ia ser lá, já estava com medo da chuva ali. Glória a Deus, Vou botar aleluia. aqui assim, não posso? Glória a Deus, aleluia. Cadê Deus parar um pouquinho a chuva e parou, até que a gente chegou aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Quem veio adorar Jesus? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Diz assim, pergunta, claro que eu vim adorar Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas por que tua boca está tão fechada nessa Glória a Deus. Glória. Parar de adorar não, lá no céu é só glória, glória, glória. Deus, é verdade. Aleluia. Isaías capítulo 6 diz que quando os serafins voavam, eles não Aleluia. paravam de dizer o quê? Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles não conseguiam parar. Aleluia. Os serafins são anjos que ardem, né? Anjos de Glória a fogo. Deus, aleluia. Eles voavam e ao mesmo tempo eles cobriam o rosto com duas asas, com duas cobriam os pés e com duas voavam. Então significa que quando eles cobrem o rosto, eles dizem que não são dignos de olhar para a face de Deus. Glória a Quando eles Deus, cobrem os pés, ele diz que onde Deus está é um lugar santo, perfeito. Você tem que guardar o seu pé. E quando voa, por que duas estavam liberadas para voar? Porque quem está na presença de Deus não consegue ficar parado. Ele não consegue ficar quieto. Quem está perto de Deus, ele tem que estar fazendo alguma coisa. Ou ele evangeliza, ou ele está falando de Deus em algum lugar, ele está lendo a palavra, está louvando. E quando ele vem para a igreja, ele une as três coisas. Ele guarda o pé dele, ele cobre o rosto em reverência a Deus e não para de dar glória a Deus e aleluia. O local é pequeno, o número também, mas o nosso Deus é grande e a sua fé também é maior. Amém? Amém. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu João. Maria, Não, perdão, irmãos. Romanos 8. Tá? Romanos 8. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Romanos capítulo 8, verso 10 em diante. Amém? E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes sem temor, mas recebestes o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos o quê? Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Verso 35 do mesmo capítulo, o verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Segura aí. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?
como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Porque estou certo, repita comigo, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sente aí que eu vou ser breve com você. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Olhe para mim. Mas tem muita gente se separando do amor de Deus. Verdade. Perdeu o emprego, não vem mais para a igreja. Ganhou emprego, não vem também. Ganhou emprego, está na extra. Né? E se o emprego é bom, mas o chefe diz assim, ó, é de domingo a domingo, ele já diz, pastor, ó, cancela a minha ida aí. É não sei quantos mil por mês, pastor, não dá. Vou mandar só o dízimo, como se o dízimo salvasse a vida dele, a alma dele. Vai ajudar a obra? Vai. Mas a alma dele pode perecer. Romanos diz, o apóstolo Paulo diz, nada nos separará do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Mas o texto diz que é do amor de Deus, não do seu amor para com Deus. Nada. Esse amor ele é revelado em João 3,16. Deus amou o mundo de tal, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Ele amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira, eu ando na rua, às vezes eu observo o mundo, né? Eu vejo uma pessoa, sem querer discriminar, mas as pessoas chamam de noiada, né? Eu vi um que ele estava dançando tão animado, parecia que ele era o homem mais feliz da vida dele naquele dia. E pessoas comprando, pessoas vendendo, mercadoria chegando, os mercadinhos lotados, e aí aquele movimento todo. E eu vejo o amor de Deus em escolher aquelas pessoas no meio de 7 bilhões de habitantes no mundo. Entre esses 7 bilhões de habitantes, você está aqui hoje. Aleluia. Acho que você não entendeu o benefício de Deus. Entre 7 bilhões de habitantes, você está aqui hoje com uma oportunidade única na sua vida de viver no lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem morte, não tem tristeza, não tem doença, que é o reino da glória. Glória a Deus. Aleluia. Mas o amor de Deus que está em Cristo, ele tem sido muitas vezes diminuído. Como o rapaz que deu a palavra aqui, ele falou. E eu vou reforçar o que ele disse. As mensagens mais difíceis de todas que eu já preguei foi sobre o martírio de Cristo. Aleluia, Deus. Você começa a pregar, pastor, as pessoas bocejam dentro da igreja. Quando tu está na parte do azorrague, dá sono. Aleluia. Quando você fala que Jesus entrou na casa de Anás, depois foi para a casa de Caifás, e daí? Mas você sabe o que aconteceu lá? Aleluia, Deus. Você sabe o que é pegar um cuspe no rosto assim, ó? Glória a Deus, aleluia. Você faria se alguém cuspisse no seu rosto? Fazer que nem o irmão disse, né? Essa é convertida, mas essa aqui não. Glória a Deus, aleluia. Aí um dia ele ia sofrer um acidente e perdeu. A que não era convertida. Ele ficou todo convertido. Glória a Ele Deus. só a direitona que não era convertida. Os filmes são muito superficiais para o martírio de Cristo. Aleluia. Eles revelam Jesus com aquela coroazinha bem fininha, né?
E aí caindo aquelas gotinhas de sangue e um chicotezinho de couro, né? Bolas de chumbo e osso de carneiro seco tinha na ponta do Glória a chicote. Deus, aleluia. Então, quando o chumbo batia, ao mesmo tempo que ele machucava demais a carne, o osso entrava e cortava. Glória a Deus, aleluia. É? E aí ele ficou só com 460 buracos na costa. Glória a Deus, aleluia. Como se alguém pegasse um canivete e saísse furando as costas de Cristo. Glória a Deus. E aí sabe o que eles fizeram depois? Eles colocaram um pano. Quem aqui já teve uma ferida? Ah, eu já tive. Você botou uma gaze nela? Deixa secar e tu puxa. Não é assim que faz? Não, você põe água oxigenada. Volume 10. Né? Cuidado que dói. Aí, todo jeitinho, né? Aleluia. Mas eles botaram um pano sobre os buracos e aquele pano secou. E quando eles foram tirar, eles tiraram de uma vez. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Pesquise e você vai ver que quando Cristo fazia assim, apareciam os seus órgãos internos. Glória a Deus, aleluia. Socos, pontapés, ficou com o rosto desfigurado. Lá Isaías disse que ele não tinha formosura nenhuma para que o desejássemos. Ele foi moído por nossas transgressões. Feche seus olhos. Ele foi moído pelo teu pecado, pelo meu pecado. Quando nós estávamos na orgia, na bebedeira, no cigarro, nos namoros ilícitos, na fornicação, pensando mal, vingativo, violento, tudo isso ele levou lá na cruz do Calvário por mim e por ti. É por isso que toda a igreja ela tem a obrigação de dar glória a Deus quando falar de Jesus, pelo menos para reconhecer quem ele foi e quem ele é. Deus, aleluia. A igreja não pode perder o sentido de Cristo Jesus. Glória a Deus. A igreja está perdendo, muitas delas, a identidade de cristão, de servo de Deus, porque está esquecendo da morte e ressurreição de Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo é feliz em dizer isso. Glória a Deus, aleluia. Ele é perfeito e guiado pelo Espírito quando ele diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deus está falando com você nessa noite. Nada nos separará do amor de Deus que está. Nada, nada, nada. Tu já passou fome, tu já passou dificuldade, tu já passou perseguição, você já passou por calúnia, mentira, você já passou por tanta coisa, mas você está aqui. Você está aqui nesta noite, nesta pequenina igreja em que muitos não queriam entrar, mas você está aqui com o seu pastor, adorando e glorificando a Deus. Nada. Que maravilha. Se o seu pastor levantasse aqui e falasse a história dele, Aleluia, Deus. se fizesse uma fila que cada um contasse, se a senhora contasse toda a sua história aqui, nada nos separará. Glória a Deus. Nada. Aleluia. Aleluia, Deus. É verdade que ele morreu. Hoje eu estava vendo um servo do Satanás na internet. Glória a Deus, aleluia. Está rico. 160 mil inscritos ele tem. Fora seguidores. E ele disse que Jesus já voltou. Glória a Deus, aleluia. Ele disse que quando a gente ceia, a gente come pão com suco. Ele disse que o batismo não é nada. E que ninguém peca mais, tá? Já foi na cruz, agora tu tá liberado. Glória a Deus, aleluia. Cuidado com quem você ouve na internet. Verdade. Não é porque o camarada põe slides aí com data show e vai colocando um monte de versículo um em cima do outro, tudo isolado, a maioria deles, que ele é um estudioso, que ele é um homem de cuidado. Aleluia, Deus. Você tem que peneirar.
Porque nós fomos comprados com preço de sangue. Sangue carmesim. Quando Cristo sobe na cruz do Calvário, o seu sangue desce, os cravos então vão penetrando as suas mãos e os seus pés. A coroa de espinho, do qual o espinho tinha quase um dedo de diâmetro, por isso que bateram com uma cana, eram espinhos da Índia, espinhos grandes. Eles bateram e eles entraram, perfuraram o couro cabeludo de Cristo e tocaram na caixa craniana dele. Ele já estava deformado com 460 buracos na costa, não tinha comido e nem bebido nada, e para ele ser crucificado tiveram que deslocar um dos seus ombros, porque a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. A morte não era para ele, nem o martírio era para mim e para você que está aqui nessa noite. Deus, que maravilha. Aleluia, meu Deus. Mas sabe o que mais dói para encerrar? Foi que por causa do nosso pecado, Glória a Deus. nós separamos Deus de Cristo por algum momento. Aleluia, Deus. Sabe quando alguém se separa por amor de alguém? Sabe quando você deixa alguém que você ama tanto de lado para socorrer alguém? A obra mais perfeita de Deus, nunca existirá outra. Cristo, o ressurreto. E na cruz ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Glória a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória. Foi o momento em que Deus virou a face para Cristo, porque ele estava carregado de pecado de toda a humanidade. Aleluia, Deus. Mas ao terceiro dia, fique de pé. Eu quero ver se você realmente está cheio nessa noite. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Deus. Há alguns pregadores que ilustram, pastor, que o diabo estava fazendo uma festa no inferno. Aleluia, Deus. Estava não, irmão. Estava não. Quando Cristo morre, ao terceiro dia, feche seus olhos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Glória a Deus. Deus, aleluia. Uma mulher chamada Maria vai lá. E Aleluia. os anjos disseram: por que você procura aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Ressuscitou. Você está adorando o Jesus que ressuscitou e está aqui nesta noite. Ele está aqui do seu lado, ele está aqui do meu lado, ele está tomando esta igreja nesta noite. Recebe Cristo nessa noite. Nada vai te separar, nada vai me separar desse amor. Deixa o Espírito de Deus te tomar nessa noite. Deixa o Consolador tomar o teu coração nessa noite. Glória a Deus, Deus. glória a Deus, aleluia, meu Deus. Nada vai nos separar desse amor. Aleluia, Deus. E acredite, a qualquer momento a trombeta soará. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. A senhorita vai dizer assim no colégio: você está ouvindo? E vão dizer: o que é que tá ficando louca? Tá ouvindo, pastor? Mas eu tô ouvindo a trombeta. E alguém vai dizer: o pastor tá doido. Quando ele olhar pro lado, tá doido, soltar a roupa no chão, caiu. Jesus levou a sua igreja. A igreja vai subir. Vai! Cadê os cantos dessa noite que vão subir? Cadê os cantos dessa noite que vão subir? Cadê? Abre a tua boca e glorifica. Não deixa o diabo te enganar. Cadê? Glorifica. São os crentes que vão subir nessa noite. Glória a Deus. Aleluia.